Olá, oitavo ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão assistindo essa videoaula. Quero falar para vocês que é a primeira videoaula que eu estou fazendo. Então, estou aprendendo, né, a lidar com isso. Espero muito que vocês estejam bem, estejam saudáveis na casa de vocês e isolados, né, conforme a gente deve estar agora. E espero que vocês estejam lavando sempre as mãos também com sabão, estejam sempre usando o álcool gel, né? Agora usando as máscaras também, certo? Nessa aula aqui de geografia que a gente está gravando para vocês, a gente vai tratar do capítulo 4 do livro. É um tema novo, um tema que fala sobre o movimento de pessoas pelo mundo, tá? Como é que os historiadores, antropólogos estudam esses movimentos, né? Eles partem dos primórdios da história, na verdade, dos nômades. Ixi, eu esqueci de acentuar aqui a palavra nômade. Pronto. Então, dos primórdios da história a gente tem os nômades. Os nômades são aqueles que não são sedentários, né? Eles saem, eles se movimentam em busca de alimentos. Eles se movimentam em busca de comida. Eles vão caçar e vão coletar, vão colher o que a natureza dá, certo? Num segundo momento, a gente tem os movimentos de pessoas pelo mundo a partir das migrações. E daí eu quero dar um grande salto na história, um grande salto no tempo, né, para trazer um exemplo aqui de mais ou menos 1750 na Inglaterra, quando as pessoas deixaram o modo de produção do feudalismo, né, ou seja, dos campos, e passaram a migrar para as cidades. As cidades onde estavam se desenvolvendo as indústrias, onde estavam evoluindo as indústrias, certo? Então, nos movimentos de migração, eu vou ter as pessoas que buscam uma qualidade de vida melhor, tá? Seja por um estudo ou por um trabalho, tá? Aqui eu faço um parênteses e trago para vocês o conceito de migração pendular, tá? O que quer dizer isso? Por que pendular? Assim como os relógios de pêndulos, né, talvez dos bisavós de vocês, o pêndulo ele não parava de funcionar. Ele ia a todo momento, né, de um lado para o outro, para justamente fazer a máquina do relógio funcionar e nos dar a hora certa, tá? A migração pendular, ela acontece com a movimentação das pessoas que saem da cidade X e vão para a cidade Y diariamente, certo? Na cidade X, onde elas têm as suas casas, normalmente são as casas dormitórios, porque as pessoas só vão para lá para dormir, porque elas passam o dia inteiro nessa cidade Y, porque é nessa cidade Y onde elas trabalham, onde elas levam os filhos para as escolas, onde elas estudam. Então, todo dia, a migração pendular, tá, faz esse movimento com as pessoas, ou melhor, as pessoas fazem esse movimento pendular, esse movimento diário, tá, de uma cidade para outra para trabalhar ou para estudar, certo? Depois eu tenho um grupo de pessoas que se movimentam pelo mundo, tá, por um período curto. Tá? Essa é uma característica muito importante dos turistas. É um período curto de tempo em que um grupo de pessoas sai da cidade, do seu ponto de origem, né, do país, cidade X, e vão até um país, uma cidade Y. Tá? Se os turistas permanecem por mais tempo, eles acabam se tornando migrantes. Tá? E, para finalizar esse conjunto, né, de movimentações, eu trago os refugiados, que são aquelas pessoas que saem dos seus
locais de origem de uma maneira obrigada, quase que para sobreviver, certo? Agora, essas 3 setas, eu vou trazer um pouco mais de detalhes sobre turismo internacional, migrações internacionais e refugiados, tá? O livro de vocês, esse ano, no 8º ano, estamos trabalhando globalização, estamos trabalhando fases do capitalismo, estamos trabalhando estados nacionais, ou seja, países, né? E somos mais de 200, né? Se a gente não for considerar aqueles que a ONU considera países, tá? Então, percebam que aqui o internacional, né? Ele vai estar em destaque. Percebam que o turismo, as migrações e os refugiados, tá? A gente vai tratar aqui não de uma maneira local, não de uma maneira nacional, a gente vai tratar de uma maneira internacional, bem maior, tá? Para começar então com o turismo internacional, é algo que é novo, né? Com o desenvolvimento de aviões mais seguros, né? Com a abertura de empresas, de uma maior variedade de empresas aéreas, ficou um pouco mais barato você viajar, você comprar passagens aéreas, né? E conhecer vários lugares aí do mundo. Eu chamo a atenção de vocês porque eu não sei se vocês conhecem outro país no mundo, né? Tiveram essa oportunidade de, num dia, ser um turista internacional, em alguma vez na vida de vocês, né? Fazerem um turismo internacional, mas essa não é uma vantagem da maioria das pessoas do mundo, tá? Se a gente for dividir as questões econômicas, né? Pegar como critério as questões econômicas, não são todas as pessoas do mundo que conseguem fazer um turismo internacional. Na verdade, é a minoria das pessoas do mundo, tá? Elas utilizam principalmente avião, né? Seguido por carro, né? Ou seja, é necessário também eu ter boas rodovias, eu ter um carro, um combustível ou até mesmo agências de aluguéis de carro que possibilitem essas viagens e esses turismos, o turismo internacional, tá? Outro setor, setor econômico que se desenvolve muito com o turismo internacional é o setor de serviços, né? A gente já estudou ano passado que quando há turismo, há também hotéis sendo construídos, né? Mão de obra que trabalham, pessoas, né? Força de trabalho desse hotel, uma rede de restaurantes, uma rede de agências de viagens, agências de turismo que possibilita uma ida ao museu, uma ida guiada, não uma pessoa competente lhe apresentando questões desse museu, ou um guia que vai fazer uma trilha, que vai conhecer algum ambiente natural para esse público, né, do turismo internacional, certo? Quero trazer para vocês, né, só uma curiosidade que o livro de vocês aborda. Tudo que eu estou falando aqui, e aqui está sendo apresentado de uma maneira resumida, está no livro de vocês, certo? É muito importante vocês lerem o capítulo 4 antes de verem essa videoaula, tá? Deveria ter falado isso lá no começo, mas eu vou escrever também por e-mail de vocês, tá? Então, leiam o capítulo 4 e depois assistam essa aula, certo? Então, vou trazer aqui a curiosidade que está no livro de vocês, os países mais visitados do mundo: França, Estados Unidos e Espanha. O menos visitado é o continente africano e é o país Egito, tá? Dando sequência, migrações internacionais. Tá. Quando eu falo de migrações internacionais, são migrações externas, certo? Porque se fossem migrações nacionais, seriam migrações internas. Por exemplo, eu, professora Roberta,
nascido em Florianópolis, né? Poderia sair daqui de Florianópolis e ir para o Rio de Janeiro porque eu consegui um trabalho melhor, certo? Eu seria então uma emigrante, tá? Uma emigrante. Eu vou começar agora a diferenciar, na verdade, ó, imigrante e imigrante, tá? Eu quero falar, na verdade, quero voltar nesse exemplo, né? Não ficou claro. E não, aqui não rola edições na nossa aula, no nosso vídeo, tá? Eu quero voltar ao meu exemplo, né? Então, se eu, professora Roberta, sair de Florianópolis e for morar no Rio de Janeiro em busca de uma qualidade de vida melhor, eu vou ser uma migrante. Eu vou estar fazendo uma migração interna, uma migração nacional. Legal? Essa é uma informação, tá? Agora eu quero diferenciar o emigrante do imigrante, tá? Quando que isso aqui vai acontecer? Vai acontecer quando tem uma migração internacional, certo? Vamos considerar Florianópolis ainda. Eu, professora Roberta, eu vou morar durante 2 anos na França, vamos supor. Eu vou ser uma emigrante, tá? Por que eu vou ser uma emigrante? Porque eu estou saindo de Florianópolis e indo para o exterior. Eu, aqui de Florianópolis, sou uma emigrante. Eu aqui no Brasil, na verdade, sou uma emigrante, tá? Vamos supor agora que eu receba uma amiga minha da Guiné, no continente africano. Ela vai ser uma imigrante. Recebo aqui em Florianópolis, tá? Ela vai ser uma imigrante. Por quê? Porque ela tá vindo para dentro, para o interior de Florianópolis, certo? Então, quando a pessoa vem para dentro de uma cidade, para dentro de um país, ela está vindo para o interior, ela é um imigrante. Quando essa pessoa sai de um país, ela está indo para o exterior de um país, ela é uma emigrante, certo? Essa diferenciação também tem no livro de vocês, certo? Sobre as migrações internacionais, né? Talvez as mais famosas, né? Os mais famosos fluxos migratórios que a gente tenha no mundo são os latino-americanos, tentando entrar nos Estados Unidos, né? Talvez não mais famosa, mas mais próxima da nossa realidade, porque a gente sempre conhece alguém que conheceu alguém que já tentou a vida nos Estados Unidos, certo? E mais recentemente, né, há 4 anos atrás, mais ou menos, na candidatura do Donald Trump, ele tentou justamente divulgar essa ideia de que parte da fronteira entre México e os Estados Unidos iria se construir um grande muro, né? Inclusive que essa deveria ser uma responsabilidade do México com recursos do México também. Enfim, esse é um fluxo migratório. O fluxo migratório, ele varia de momento e varia conforme cada região do globo terrestre também, tá? Eu chamo a atenção de vocês para um fluxo migratório que acontece dos países do continente africano para a Europa, né? Se a gente resgatar momentos históricos, vários países da Europa, né, eram metrópoles e tinham colônias, inclusive de exploração, em vários países do continente africano, né? Consequentemente, então hoje a gente tem esse movimento contrário, o movimento dos africanos, aqueles que foram explorados, né, aqueles que foram manipulados para as antigas metrópoles, para os países europeus, né? Então, uma vez que eles exploraram, que eles deixaram aquele ambiente totalmente deplorável e, infelizmente, inclusive com algumas guerras civis, né, quando eles fizeram a partilha da África, eles não deram condições, não deram autonomia para esses países africanos eles se desenvolverem. Então, tem condições de vida muito ruins em algumas cidades, em alguns países do continente africano. Então, há uma migração muito grande, tá, desses países para
países da Europa, né, países que eram antigas colônias, para que eles possam justamente ter uma qualidade de vida melhor, tá? Para finalizar, um outro fluxo migratório que vem acontecendo, inclusive aqui no Brasil, tá? É a fuga dos cérebros, né? O que quer dizer isso? No Brasil a gente tem um conjunto de trabalhadores, um conjunto de pensadores e pessoas muito bem qualificadas e que não tem lugar, na verdade não tem condições, né, financeiras e estruturais para permanecerem aqui no Brasil, tá? Os centros de pesquisas, as universidades públicas, devido aos cortes, né, na educação, não valorizam esses profissionais qualificados. Então, não valorizam, não pagam eles o suficiente que eles precisam e também não dão estrutura, não dão laboratórios, reagentes, máquinas necessárias para desenvolver pesquisas, para trabalhar, para ser professor. Então, acontece uma fuga dos cérebros. Essas pessoas, elas saem do Brasil e vão em busca de uma qualidade de vida melhor, de uma valorização do seu trabalho em países desenvolvidos, tá? Esses foram alguns, então, fluxos migratórios. Nem todos aparecem no livro. Na verdade, essa fuga dos cérebros não aparece no livro, mas se vocês derem no Google vai ser bem fácil de encontrar mais informações sobre isso. Para finalizar, eu falo dos refugiados, né? Inicialmente eu falei que os refugiados, eles se movimentam, é um movimento de pessoas em busca de sobrevivência, né? Na verdade, tem sempre algumas causas que são os motivos para os quais essas pessoas elas vão procurar refúgio, vão procurar abrigo num outro país. Que causas são essas? São causas políticas, são causas sociais, são causas, às vezes, raciais também, tá? Guerras entre grupos armados, que faz com que as pessoas saiam do seu país de origem para buscar sobreviver, porque se continuar lá é bem provável que morra, tá? Falando um pouco direto e reto, tá? Tem um órgão da ONU, né? Vocês já sabem quem é a ONU, já sabem que tem vários órgãos, já sabem que tem várias secretarias e que atuam em vários projetos e campanhas, né? Tem um deles cuja a sigla está no livro de vocês, eu estou buscando aqui também, página 50, né? Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ou seja, é uma agência da ONU responsável por essa proteção, por essa assistência às pessoas refugiadas, né? Qual é a parte, qual é o país, né, a parte do globo da onde as pessoas mais saem? Ou seja, onde é que tem mais problemas e que fazem com que as pessoas saiam, né, se tornem refugiados? O Oriente Médio e o continente africano, tá? A maior parte dos refugiados eles saem da Síria, do Afeganistão e do Sudão do Sul, certo? E quem mais recebe, os países que oferecem abrigo, né, que mais oferecem abrigos para essas pessoas, nessa ordem, né, a Turquia, o Paquistão, Uganda e Líbano, tá? No livro de vocês tem um gráfico de barras, vocês vão ver que eu estou pegando essa informação ali do livro, tá? O que eu quero chamar a atenção sobre os refugiados para a gente finalizar aqui a nossa videoaula? Eu quero falar que com os refugiados surge o racismo nesses lugares onde tem os abrigos, né? E surge também a xenofobia, né? O que é a xenofobia? É uma aversão àquilo que é estrangeiro, à pessoa ou aos costumes dessa pessoa, né? E como é que isso pode se resolver? Pode se resolver com processos educativos, né? Com a educação e valorização desses costumes e dessas pessoas, certo?
E também por leis, né, onde proíba, onde multe, né, e penalize a pessoa que cometa racismo ou xenofobia, tá? Tentem pensar se Florianópolis, se o Brasil recebe, é um país que oferece abrigo a alguns refugiados, tá? Lembrem que no centro da cidade, né, onde tem uma complexidade maior, né, de redes e de conexões e de pessoas, a gente consegue identificar alguns desses refugiados, tá? E tentem pensar nas condições deles para fazer as atividades e os trabalhos que eu vou solicitar por e-mail, certo? Otavoana, hoje a gente fica por aqui. Esse foi o tema Movimento de Pessoas pelo Mundo, tá? Lembre que isso aqui é um resumo, tá? A minha fala, ela tá reduzida, tá? Resumida, tá? Mas o livro didático de vocês e fazendo as tarefas, fazendo os trabalhos, e isso é muito importante, fazer os trabalhos com qualidade, tá? Com a letra legível, pesquisando, certo? Citando fontes de pesquisa, né? Vocês vão aprender mais e vão ter mais informações, certo? Era isso, oitavo ano. Obrigada. Fiquem em casa.